Boa noite a todos. Vamos lá. Tanto, acho que posso falar no seu nome também, né, Ana? Tanto eu como a Ana, a gente tem uma caminhada aí já bem grande, toda montada em cima de uma história, né? E eu tenho certeza que assim como foi para mim, também foi para ela, é fundamental a conexão com o autoconhecimento. E esse autoconhecimento nos levou para a espiritualidade, né? E a espiritualidade que a gente vai trazer aqui hoje para a gente falar um pouco a respeito, ela não está vinculada à religião. Não que não possa estar, né? Algumas pessoas têm essa força espiritual vinculada a práticas religiosas, mas não é o nosso a nossa fala aqui hoje. A nossa fala aqui hoje é para falar um pouquinho dessa experiência que a gente teve. Vou começar por mim. É, eu reconheço e entendo que quanto mais eu me conheço, quanto mais forte eu me sinto, quanto mais conhecimento eu tenho da minha alma, porque a gente tem uma alma, nós somos formados de corpos, né? Isso é científico, né? A ciência já provou isso, né? Através de todo o caminhar, né? Do povo chinês, japonês, com todas as práticas deles. Então a gente sabe que a gente é constituído por esses corpos e a gente vibra. A nossa vibração tá na frequência que a gente colocar ela, como nós trouxemos aqui numa outra live lá, acho que foi a primeira ou a segunda, né, Ana? E sabendo disso, a minha experiência me deu esses 25 anos de caminhada aí, de que quanto mais eu sei quem eu sou, muito mais rápido e muito mais profundo é a minha conexão com a minha alma, com aquilo que habita em mim, com o meu movimento, né? No passeando pela vida, é claro que eu encontrei algumas religiões e isso me trouxe também muitos questionamentos, muitos pensamentos, muita força, me fez ir para esse lugar onde eu estou hoje, né? Eu tenho uma prática religiosa? Tenho. Ela me sustenta, me dá força, mas eu estou lá por amor, não é uma necessidade da minha alma. Porque a prática religiosa é só um caminho. A minha alma, ela reconhece a minha espiritualidade, aquilo a minha missão, aquilo por que eu vim, né? Para que eu vim, por que estou aqui. E esse movimento a gente só descobre, ou entende, ou identifica, ou reconhece através do autoconhecimento. Eu acho que não tem outro caminho ou outro caminhar. Eu conheço várias pessoas, muitas pessoas que estão em várias religiões e não se encontram, não têm paz, não tem uma conexão consigo, né? Existe uma distância muito grande, né? Elas buscam força fora. Claro que eu temo a Deus, eu sou uma pessoa que creio, sou crente, como todo mundo fala, tenho a minha prática religiosa, mas antes de tudo isso, a minha conexão, a minha essência, que é aquilo que eu descobri com todas as experiências que eu descobri com o autoconhecimento, me levam para essa força, para essa conexão, né? Eu falo que eu não preciso da religiosidade para me conectar com essa frequência que é a minha alma. É uma ligação direta, né? Eu falo que é uma ligação fio a fio, mas isso só é possível e isso só acontece porque eu estou sempre buscando quem eu sou, quais são os meus desejos, para onde eu vou, o que, que eu almejo na vida. Se eu não estou, né, muito feliz, o que está me trazendo infelicidade, se eu estou me movimentando de maneira inadequada para a minha vida, para aquilo que eu busco, ou o que está acontecendo. Todo esse movimento de autoconhecimento, de busca, né, que é tão importante para a gente, leva a gente para essa conexão, leva a gente para esse lugar, que é esse lugar de força espiritual, de conexão com você. Né? Eu falo que eu tenho os meus momentos, claro, todo mundo tem, né, Ana? De
confusão mental, né, de estar ali, assim, meio na dúvida, com alguns questionamentos, mas tem uma coisa que me move, que é a minha fé. Eu sempre acredito que vai dar certo. Eu sempre acredito que vai acontecer. E esse movimento com essa crença positiva, que é a minha alma que diz para mim, nossa, sempre dá bom, sempre me leva para concluir o que eu preciso, para buscar o que eu preciso, para interagir com as pessoas que eu preciso. Esse é o movimento da minha alma. Esse é o meu movimento espiritual, né? Essa é a minha Interessante, né? espiritualidade. É essa espiritualidade, né? Interessante que assim, a gente busca o autoconhecimento e automaticamente a gente está buscando uma expansão energética, uma expansão espiritual. Inconscientemente, né? De certa forma, a gente buscar o autoconhecimento não está claro assim, olha, eu estou buscando também a minha elevação espiritual. Não, Não. isso é Mas uma isso consequência. isso caminha junto. Porque quando você começa a desenvolver no seu autoconhecimento, você começa a se sentir, perceber mais aberto, mais sutil. Você começa a ter a percepção maior da sua intuição falando com você. Você começa a ver que você está mais leve para algumas coisas, porque você está num caminho de encontro com o seu eu. Você está nessa jornada de encontro com o seu eu. E o que é o seu eu? Nada mais é do que Deus atuando em você, né? Uma força maior, uma força do Criador atuando em você. Porque Exatamente. essa espiritualidade, ela está aqui dentro da gente. Então, se a gente busca manter equilíbrio dos nossos pensamentos, se a gente busca, através do autoconhecimento, a gente também encontra um equilíbrio através da nossa alimentação, através do nosso corpo físico. Então, é uma cadeia que vai uma coisinha emendando na outra. Então, automaticamente, vou buscar o autoconhecimento porque eu me sinto muito depressiva, tenho vários picos de depressão. Vou buscar um processo terapêutico. Quando você começa a caminhar nessa jornada de se conhecer e entender quais são as dinâmicas que você está fazendo, vivenciando, que você está fazendo com você mesma. E aí você começa a mudar. Você já está mudando um padrão. Então, ou seja, tem algo que vibrava numa frequência mais baixa que já está se elevando. Que é a sua consciência, a sua condição de mudar. Eu não quero mais ficar nesse lugar que me deixa para baixo, que me deixa triste, que me deixa mal, que não faz com que as pessoas queiram ficar junto de mim, que faz com que as pessoas Exatamente. fiquem preocupadas comigo. Então, o que eu estou fazendo? Isso não está me fazendo bem. Então, eu busco me conhecer melhor para sair desse lugar. Automaticamente, eu Isso. estou encontrando, eu estou esvaziando, eu estou desconstruindo um padrão que eu tinha, que me deixava ali naquele lugar. Então, eu abri um espaço para algo maior florescer aqui dentro de mim. Um espaço para que essa espiritualidade, que o Criador, que Deus, que uma grande energia positiva, cada um chama do jeito que quiser. Né? Cada um dá um nome que para você fica mais confortável e mais gostosinho, que te aquece o coração, né? Mas quando você abre esse espaço, deixa esse vazio, né? Esse vazio é preenchido por algo muito maior, que é você em sua essência. Isso é um caminho de autoconhecimento. Ou seja, o caminho do autoconhecimento te leva para a espiritualidade. E a espiritualidade também te leva para um caminho de autoconhecimento. Uma coisa anda junto com a outra. Exatamente. Não tem como, né? Não é, Jael? A gente floresce mesmo, né? Floresce. A espiritualidade, a nova consciência, os novos movimentos, essa grande expansão, ela vai florescendo dentro da gente e a gente vai vendo que isso é bom. E eu quero mais, e eu quero entender mais, e eu quero conhecer mais, e aí a gente começa a buscar uma nova jornada, né? Então, quais são os novos caminhos que eu posso trilhar?
O que mais eu posso fazer para me sentir cada vez melhor, para eu conseguir expandir cada vez mais essa minha espiritualidade, sentir essa paz interior comigo mesma, porque começa em mim. Quando a gente toma isso dentro da gente, quando a gente começa a perceber, sentir, porque é algo que a gente sente, mas é quase palpável, né? Essa paz de Exatamente. estar em paz comigo mesma, estar em conexão com a minha grande essência. Isso Então, a mesmo. gente começa a buscar. Aí você vai buscar cursos, você vai buscar leituras, você vai buscar... Algumas pessoas buscam a igreja, um centro espírita, cada uma doutrina, outros buscam meditar. A meditação, para mim, eu vou falar assim, no meu caso, em especial, assim, bem particular mesmo. Para mim, a meditação, ela me eleva a um ponto de expansão espiritual e consciência, de autoconhecimento mesmo, que é quase dizer assim, a espiritualidade está falando com você aqui, assim, olha, você precisa fazer isso com você, né? Exatamente. Você precisa mudar isso daqui em você, você precisa... Então é como se fosse a espiritualidade dizendo para mim, olha, tem algo aqui em você, me trazendo clareza do que eu preciso mudar. Mas eu consigo chegar nisso num processo de meditação. Tem pessoas que conseguem chegar nisso fazendo uso de uma medicina como a ayahuasca, como o cacau, como, né, tantas outras medicinas que tem, Sim, que chega nesse ponto, né? Mas existe todo um processo para você partir para uma medicina como essa. Né? Não é exatamente. simplesmente, hoje eu vou lá tomar medicina Não, porque eu acordei querendo conhecer uma outra parte de mim. Não é isso, exatamente. né? O autoconhecimento, ele é um processo, né? Tudo É. isso que você falou é um caminhar, né? Você Uhum. caminha. As pessoas têm uma tendência a achar que terapia, autoconhecimento, é uma coisa pesada, é uma coisa chata, e tem tanta leveza. Quanto mais você sabe de você, mais leve você fica. Mais você Sim. entra em contato com a sua Uhum. verdadeira essência. Porque tem tanto do outro dentro da gente que às vezes a gente não consegue enxergar nada, simplesmente Uhum. nada. Atendo uma pessoa que ela tem um conflito muito grande, assim. Ela não consegue se ver fora da religião, mas ela tem uma prática religiosa e ela não consegue se ver é, é, fora da religião. Mas ela não concorda com nada do que acontece lá. Ela sempre traz o processo dela terapêutico. Eu não gosto, eu não quero, eu não concordo. Eu, mas aí a gente olha, e o que eu tento, né? Ajudar ela no sentido de perceber. Tem muito das pessoas dentro dela. Tem muito do querer, né? Da família, das relações, dos amigos, mas todos os meus amigos estão naquele lugar. Meu pai e minha mãe frequentam, meu noivo frequenta, as pessoas, né, estão ali. Mas e ela? Ela está fechada, né? Você mesmo disse, é uma via de mão dupla. O autoconhecimento nos leva para a espiritualidade, e a espiritualidade nos leva para o autoconhecimento. Ela está travada no meio do caminho, não E aí o sabe, que né? acontece, né? Isso mostra claramente uma das leis sistêmicas, que é a necessidade de Exatamente, pertencer. Muitas vezes a gente exatamente. não sai desse lugar, dessa religião, dessa doutrina, ou de alguns comportamentos que a gente sabe que não faz bem pra gente, mas a gente continua ali. Por quê? Porque existe, porque minha família, porque meus amigos, porque tem pessoas, porque existe uma Uhum, tribo ali que eu preciso me sentir pertencente. Então, por conta dessa necessidade de se sentir fazendo parte de um grupo, de um núcleo, se sentir amado, acolhido, a gente se mantém preso nesses padrões. E esse exatamente. padrão pode ser um padrão de uma religião. Quando eu estava fazendo o curso de formação em constelação, tinha uma pessoa que ela era da congregação. Eram duas mulheres, que elas eram da congregação. Elas Uhum, estavam ali expandindo a consciência delas, buscando um autoconhecimento, buscando conhecer sobre as constelações familiares, porém
para elas era extremamente desafiador. O conflito delas era muito grande, porque elas é como se elas estivessem indo completamente contra a Exatamente. tudo que elas aprenderam, a tudo que elas estão acostumadas a ouvir. Agora imagina o conflito. Então você está lá dentro de uma doutrina, dentro de um ensinamento, onde diz que a espiritualidade, né, é o diabo. Não é bom, né? E aí você vai buscar conhecer mais, porque você sente um chamado dentro da sua alma para ir Exatamente. Não buscar entende, né? conhecer mais. E aí você fica com aquela coisa. Ah, vou falar de mim, não vou nem falar de outra pessoa. Né? Eu nasci, fui criada dentro da Igreja Católica. No decorrer da minha vida, eu comecei a perceber que eu tinha um chamado que a Igreja Católica, que os ensinamentos da igreja, para mim, não eram suficientes. Eu olhava no padre e eu via umas cores, eu via umas coisinhas brilhando. E eu perguntava, essa menina precisa ir para o grupo de oração. Essa menina está vendo coisa. E vamos rezar nessa menina. Então tá bom, Exatamente. então vamos rezar nessa menina. E aí eu tinha que bater lá o meu joelhinho no chão. E aí só que eu comecei a parar de falar as coisas que eu sentia, as coisas que eu estava vendo. E eu comecei a ter medo. E eu comecei a pedir para não ver mais nada, porque eu não queria ver mais nada. Porque eu não sabia lidar com aquilo. Uhum. Eu era uma pré-adolescente. E aí eu comecei a crescer, e aí todo mundo sabe que eu sempre gostei muito de samba, que eu vivia no samba. E aí eu comecei a me interessar em descobrir o que era a Umbanda. Mas como que eu poderia ir num centro de Umbanda se eu cresci ouvindo que aquilo era coisa do demônio? Uhum. Eu não podia. Mas eu sentia um chamado. Eu sentia aquilo me chamando. E aí, uma vez eu saí do samba e passei na frente de um centro. Eu falei, eu vou parar aqui, porque eu ia no samba sozinha, né? Aí eu parei lá no centro e fui ver como é que era, porque eu tinha muita curiosidade. Uhum. Aquilo para mim foi assim, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, traindo a minha Exatamente. avó, traindo a minha avó, para você ter ideia, a mãe da minha mãe, ela rezava a missa no lugar do padre. Assim, o padre não podia rezar a missa, quem rezava era Lá ela. tava ela lá rezando. A minha mãe faz parte da Legião de Maria, assim, então assim, né, eu acho que essa é uma base que eu tive de espiritualidade, não de religião, mas de espiritualidade, que eu valorizo muito e agradeço muito a elas pela religiosidade que elas têm. Que elas têm. Uhum. Porque Isso através da fortalece, né? religiosidade dela, eu aprendi muito a respeitar todas, principalmente Exatamente. a respeitar Exatamente. todas. E aí eu fui conhecer, fui ver como é que era, e eu via que eu me encantava pelos batuques, que eu me encantava por todo aquele ritual de corpo. E aí dali eu comecei a perceber o que eu gostava de movimento corporal. Eu comecei dali a descobrir o que eu queria como profissional, para ser de profissão na minha vida. Que eu sabia Uhum. que eu queria mexer com música, com corpo, que eu não queria ser só bailarina, eu não queria dançar jazz, mas eu queria fazer daquilo algo que pudesse ajudar as pessoas. Aí eu fui fazer Aham. faculdade de musicoterapia através de conhecer os movimentos da Umbanda. Olha que legal. Bacana. Que Olha bacana. o autoconhecimento, olha por onde eu Por onde você percorri foi? para poder chegar aonde eu queria. E aí, da musicoterapia, não foi, aconteceu um monte de coisa, não me formei em musicoterapia. E aí eu comecei a praticar yoga, gente. Então, assim, todo aquele movimento corporal, toda aquela dança, todo aquele ritual, todo aquele compromisso que eu via que as pessoas tinham ali, e junto daquilo tudo, um trabalho que eles faziam de cura de consciência, de direcionamento para as pessoas, de E acolhimento de para as pessoas. acolhimento. O acolhimento deles é fantástico, né? Assim como eu via também no grupo de oração da Igreja Católica. Aí, assim como eu fui na Igreja Evangélica, e aí eu fui conhecer várias linhas da Evangélica. Sim. Sim. E aí você vai lá e você vê que
todos têm o mesmo acolhimento, todos têm a mesma coisa. A essência é a mesma. É trazer o direcionamento para o autoconhecimento de cada um. Exatamente. Então, assim, a maior dificuldade era sentir que eu não estava mais pertencendo a um núcleo onde eu nasci. Sim. E que eu podia magoar a minha mãe. Esse era o meu maior medo. E aí eu fui construindo isso dentro de mim. De que maneira que eu vou falar para minha mãe que eu não tenho mais vontade de ir na igreja católica, mas que eu tenho vontade de ir num centro kardecista. Porque aí depois da Umbanda... É que aí eu fui passando por um monte de lugar, né? Para conhecer e entender até o que era tudo isso dentro de mim. Exatamente. E aí, como que eu podia falar isso para minha mãe? Aí, aos pouquinhos, eu fui falando para ela, mãe, puxa, eu fui num centro. Menina, mas falar aquilo para ela, nossa senhora, eu ensaiava dias e dias, porque a sensação que eu tinha era que eu estava atraindo a minha mãe, que eu estava atraindo a minha raiz, que eu estava atraindo tudo que me foi ensinado e eu estava jogando fora e eu estava fazendo algo contra o que eles acreditavam. Sim. Então, por conta disso, a gente entra num conflito muito grande mesmo. Mas o que é essencial? Você entender que você não está atraindo. E você não está perdendo o seu lugar por fazer uma escolha diante do que você quer, do chamado da sua alma. E se muitas vezes você sentir que não deve compartilhar com as pessoas da sua família o que você faz, não faça. Não compartilha. Exatamente. Você está me trazendo uma coisa aqui, Ana, bem legal para a gente comentar, assim, que é uma coisa que tem tudo a ver com o autoconhecimento, com a força que você tem. Quando você sente medo, né? Por exemplo, você sentiu medo de conhecer a Umbanda? Você teve medo? Senti. Eu tive medo. E você Eu acha tinha que medo. esse medo era do desconhecido ou era o medo do que você não conhecia em você? O medo que eu tinha era de tudo que eu já tinha ouvido. Das coisas que você ouviu. Então, das coisas que eu ouvi. Dentro de você tinha uma coragem, então, né? Tinha. Tanto que você chegou lá. Eu tinha uma curiosidade, eu precisava saber o que era. Era uma coisa que era muito forte dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo. Medo porque dentro de onde eu cresci, o que se dizia sobre aquilo que eu estava querendo conhecer, sabe aquela coisa? Eu tô dizendo para você não ir, aí você tem a vontade de ir para ir só para desafiar? Sim. Era mais ou menos isso. E nesse movimento você percebe que você já estava desenvolvendo o seu autoconhecimento, que estava buscando a sua força. Você estava indo contra tudo aquilo que as pessoas estavam dizendo para você que não era bom, que não era saudável, e você, não, eu vou lá, quero ver como é que é. Né? Você estava fortalecendo o seu eu, a sua força. Né? Você estava dizendo para você, não, eu quero experimentar. Se eu não experimentar, né, não tem muito sentido. Comigo também não foi muito diferente. Eu venho de uma família evangélica, né? E é engraçado porque, assim, um pouco antes fiquei mocinha, um pouco antes de eu casar, eu fiquei um período assim, tentando entender o que era espiritualidade na prática, né? Então, um pouco antes de eu casar, eu me movimentei ali através de Kardec, Umbanda, e aí eu conheci o Sérgio, e aí vinculada a esse casamento, tinha uma força muito grande da Igreja Católica. Então, eu participei de encontros de casais, de jovens. Eu me joguei, assim, mas aí depois acabei voltando para as práticas esotéricas. Isso também me levou para a espiritualidade, porque aí você vai estudar cromoterapia, floral, você vai se movimentar através desse mundo esotérico, né? Bioenergética. Aí você fala, opa, peraí, tem algo a mais aqui. E aí fui passeando por esses lugares, voltei para a Umbanda de novo. Hoje eu pratico como não em busca de respostas, eu pratico por amor, né? Eu pratico isso por amor. O meu coração bate aqui assim de uma forma diferente por tudo aquilo. Mas se eu ficar sem, eu não vou ficar mal. Eu não vou deixar de acreditar, eu não vou deixar de ter fé. Só que
você estava falando de você, eu estava viajando aqui na minha história, porque em cada um desses lugares por onde eu passei, fiz um caminho muito parecido. Eu fui navegando, né? Todos eles me trouxeram um pouco de consciência em relação a alguma coisa. E toda essa consciência foi fortalecendo o meu espiritual. Exatamente. Esse euzinho que está escondido, né? E que é tão invadido pelos outros, né? Eu vivia a mesma coisa, minha família dizia para, nossa, você está buscando o Kardec, a Umbanda, todo esse processo, até o esoterismo mesmo, toda a parte prática, né, dos atendimentos, dos oráculos, tudo isso para minha mãe era coisa do Beelzebub, né? Desculpa aqui a palavrinha, É, mas era coisa dele, né? Minha mãe falava, você é louca, não pode, não sei o quê, isso não dá futuro. Mal sabia ela que tudo isso me levava tão profundamente para dentro de mim e me dava tanta força exatamente. e me deixa nessa força hoje. Me deixa, cada vez mais eu sou chamada, né? E estou sempre aberta, né, a esse movimento. Eu sou chamada a fortalecer esse conhecimento e essa espiritualidade, porque está aqui dentro, não está fora, né, Ana? Deixa eu Sim. dar um oi E aqui. é, e é exatamente isso, né? A gente fica, a gente entra nesse medo porque a gente não quer deixar de pertencer, né? Exatamente. E a gente não quer desagradar, mas ao mesmo tempo a gente precisa sentir, a gente vai sentindo um chamado de alma e isso já é exercer o autoconhecimento. E aí quando Exatamente. você não segue o chamado da sua alma e a necessidade de pertencer e de ficar no lugar onde você está e abaixar a cabeça, né, para tudo que é imposto para você, quando você entra nesse movimento, você está deixando de exercer o seu autoconhecimento. Ali Exatamente. você está entregando para o outro o controle da sua vida, Isso né? mesmo, isso mesmo. E isso te deixa fraco, Vulnerável, profundamente vulnerável. fraco. É fraco mesmo, né? Porque a vulnerabilidade, ela até faz parte do processo, né? Ela é até boa em alguns momentos, ela faz parte de todo esse movimento, né? Mas te deixa fraco mesmo, te deixa Sim. sem reconhecer quem você é. Você não tem, você deixa de ter atitude, como você Uhum. teve. Eu vou lá ver como é que é isso. Eu vou parar lá e vou entrar, eu quero ver. E aí, essa oportunidade que você deu, buscando a sua força para aquele movimento que era contrário a tudo que você ouvia, te levou para lugares maravilhosos. Lá Sim. você não buscou, como é que eu posso dizer, a mentira pregada de que aquilo era o suficiente. Você buscou aquilo Uhum. como um caminho, era um caminho que te levou para todos os outros lugares que você trilhou e chegou até aqui, né? Até onde você está. Pelo menos eu vejo assim, né? Eu penso dessa E sabe forma. uma coisa que você falando agora me trouxe aqui, eu acho que vale muito compartilhar? Hum. É assim, e eu fui, mas eu lembrava de cada palavra que foi dita para mim. Eu Uhum. lembrava de tudo. E eu comecei a ver o que fazia sentido e o que não fazia sentido. O que os meus olhos enxergavam, que eu estava vendo, e aí eu me Uhum. perguntava, será que eu estou sendo enganada? Será que eles jogaram alguma coisa em mim e eu estou aqui enganada? Fizeram alguma coisa e eu estou completamente envolvida por uma coisa que eles... Porque eu entendia que, né, era dito que a espiritualidade, o espiritismo fazia isso com as pessoas, né? Exatamente. Eles te envolvem. E aí eu Isso. comecei a me colocar num lugar de que eu tinha que ter a minha própria opinião sobre as coisas. E que eu não tinha que acreditar no que a Umbanda estava falando, no que o kardecismo estava me falando, no que o catolicismo estava falando e no que a igreja evangélica estava me falando. Eu tinha que acreditar no que fazia sentido aquilo que vibrava o meu coração. Exatamente. Exatamente. E isso foi um grande divisor de águas na minha vida. Porque eu comecei a levar isso para a minha vida. Não dá para você ficar sempre só acreditando no que é dito. Exatamente. Mas você precisa sentir para que você tenha a sua opinião formada. E da onde vem a sua opinião formada? Do que você pensa, só do que você pensa ou do que você sente também? Tanto que tem muitas vezes que eu falo assim, poxa, aquilo não tá muito
100% para mim, eu não sei nem explicar o que é. Mas aquilo não tá 100% para mim. Vamos esperar para ver. Vamos ver o que vai dar. E Você foi não, isso que eu fiz. Isso eu você, aprendi lá atrás. você espera no estado de consciência bem grande, você não julga. Você fica Isso. esperando, né? Tá acontecendo alguma coisa. Peraí, deixa eu sentir. Deixa eu colocar tudo isso aqui dentro e ver como é que vai ficar, como que vai sentar aqui, como é que eu vou me sentir diante disso. Sem julgamento, você só espera. Isso é muito bom, isso é riquíssimo. Isso é autoconhecimento. Isso é Eu lembro autoconhecimento. que isso me fez lembrar uma cena que eu via que a minha irmã e minha prima, elas Hum, tinham a mesma curiosidade. tá. E eu era muito danada. E eu sempre fui a mais nova, né? E aí elas foram um dia, minha prima levou minha irmã num centro que estava tendo uma gira de esquerda. Uhum. E eu fui escondida e fiquei na rua esperando elas saírem, escondida atrás dela. Quando elas saíram de lá, elas saíram correndo, as duas desesperadas. A minha irmã bundona, né? Ela tinha muito medo de tudo, até hoje ela tem muito medo. E aí eu fui correndo atrás delas. E aí eu perguntei, o que foi que vocês viram? Vocês viram o demônio? Olha a cabeça da pessoa. É E a tudo. minha irmã, o que você está fazendo aqui? E aí elas falaram, era muita coisa feia. Mas hoje eu entendo que tudo que elas estavam vendo ali foi o que foi criado na Exatamente. nossa cabeça. Exatamente. Então, assim, porque eu estava lá fora, eu ouvia. E eu criava na minha cabeça, dentro do que eu estava ouvindo, exatamente o que era dito pra O que gente. elas, exatamente, o que elas estavam entregando, né? É. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente ouve e o que a gente cria na nossa cabeça de acordo com que o... sempre. Ah, eu Sempre. vi, sempre. Olha, ela fez as minhas palavras, a Vivi ia falar, mas eu falei, deixa eu ficar quietinha. A Vivian me conhece desde os 13, gente. Tem tempo. E aí, o que eu acho que é muito importante, ouça o que o outro tem para dizer. Mas Exatamente. tire você as suas próprias conclusões, porque a gente Isso, cria muita coisa na nossa cabeça de acordo com o que é colocado pra gente, do que é exatamente. imposto, do que é ensinado. Então, assim, é E importante olha, a gente abrir a cabeça, e né? e o que você está falando é tão legal, porque assim, ó, a partir do que você está falando, nascem os conflitos. Uhum, Porque quando você não sabe quem é você não tem o conhecimento, que você ainda está se descobrindo e tem muito do outro dentro de você, vai nascer os conflitos. Porque você vai querer muito, por exemplo, você vai querer muito. Vamos imaginar que você tivesse vontade de ter chegado lá e não tivesse coragem de entrar, não tivesse ido. Pensa na quantidade de conflito que ia nascer em você. Não, uhum, você foi lá, você teve coragem, você falou, não, eu vou ver, eu vou sentir, e a partir do que eu sentir, eu vou tomar, né? Vou decidir. Assim é na vida, para tudo. A gente está usando a sua experiência, mas é na vida. isso, é na vida. Se você não vai em busca de tentar entender, sentir, mas sentir de verdade, e a partir do que você sentiu, você entender o que tá acontecendo e o quanto tem de querer ser naquilo, ou quanto tem dos outros dentro de você ali naquele movimento, certamente vai nascer um conflito. Se você não faz esse caminho, você vai ficar, porque a tua alma vai chamar você. A tua alma ia continuar Uhum, te chamando. E você ia ficar, não, não posso. Não, não posso. Não vou. Porque uhum, não pode. Foi me dito que não pode. É proibido. E aí você fica. O conflito vai se estabelecer ali com certeza, porque vai ficar a sua alma reconhecendo aquilo como uma experiência a ser vivida, né? uhum. E a tua toda a tua crença envolvida ali, dizendo, não, não vai, que não é legal. Aí já nasceu o conflito e aí já virou uma bagunça. Exatamente. Deixa eu Ó, ver. quem escreveu aqui? Hum. A Vivian, temos história, temos, amiga, muitas histórias. A Vivian, ela começou como minha amiga e hoje é minha cunhada, gente. Ai, que legal, que É, bacana. a micunha. Ó, a Cleice falou aqui em cima, aqui, ó, muito bom. Também sinto coisas em relação às religiões. Também sinto vontade de participar de uma casa, mas para mim eu também não consegui ter confiança. Aí surgem muitas dúvidas.
Eu gostaria de falar, posso falar um pouquinho em Pode, relação a pode. isso? A minha experiência me mostrou que qualquer religião, qualquer caminho religioso, né? A gente está falando de espiritualidade, nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando de espiritualidade. Exatamente. Mas não dá para deixar de não falar da religião. Qualquer religião está sujeita a desafios humanos. Então, assim, a hora que você conseguir se entregar para qualquer prática religiosa, lembre-se sempre do que o seu coração te fala, porque você vai enfrentar grandes desafios com o que é humano. O que é humano é desafiador. A pessoa que está ali à frente daquela experiência, ela é humana, como eu e você, e ela vai errar e Uhum. acertar. Uns vão errar mais, outros menos, uns vão acertar mais, outros menos, mas assim, é possível. Então, assim, a gente tem, a confiança tem que estar em nós. Nós é que temos que nos sentir confiantes e seguros para estar em algum lugar, para estar praticando alguma coisa. Porque se a gente não tiver confiante, o outro não vai dar isso para gente. Porque ele está ali só representando o papel dele, que é o papel do dirigente, do padre, do pastor, do pai de santo, do rabino, enfim. Ele ali, ele é a pessoa que vai direcionar aquela prática religiosa. Mas se a confiança não tiver nascido dentro de você, você talvez vai se decepcionar sempre, porque o humano está ali, né? E isso vai muito de encontro com as É, expectativas que a gente cria e o quanto a gente projeta a paternidade nesses dirigentes, né? Ou exatamente. no dirigente de um centro, ou num padre, ou num pastor, o quanto a gente vai projetando o que a Exatamente. gente espera receber deles, né? Então, assim, o que a gente espera de Exatamente. receber dessa casa que eu estou indo? Seja ela Isso. qual for, independente qual seja, Não né? importa. E aí a pergunta que Exatamente. eu faço é: o que você espera receber de você mesma? Da sua própria Exatamente. casa, da sua própria essência. Quando você Isso. está em íntegra com você mesma, quando você está em comunhão com a sua essência, com a sua divindade aqui dentro de você, você pode ir para qualquer lugar. Porque você Exatamente. não vai se decepcionar, porque você não vai criar expectativa e nem tampouco entregar para o outro tudo aquilo que você espera receber. Porque você pode se dar. Seja através de uma meditação, seja através de baixar o seu joelho no chão e fazer a sua oração, seja através de ir fazer uma comunhão na igreja, seja Sim, através de você colocar o seu véu, seja através do que for. Não é exatamente. a religião. Você pode seguir o que você quiser. Não é sobre a religião. É sobre a sua essência em comunhão com você mesmo. A Exatamente. religião ela é muito fundamental, tanto que teve Jesus, teve tantos avatares, né? Porque cada Muitos. pessoa entende uma linguagem. É, Então teve Moisés que veio e trouxe aquela linguagem para aquelas pessoas que tinham condição de ouvir e entender o que Moisés dizia. Teve exatamente. pessoas que veem Jesus, que vem e fala de uma outra forma, com uma outra linguagem, para que pessoas que Exatamente. estavam abertas para ouvir e entender o que Jesus dizia. E Exatamente. ali foi seguindo. Buda, Teve né? pessoas, Buda, Tantas, Sai Sai Baba, tantos, muitos avatares, né? é tem muita informação, né? Eu acho que é importante a gente lembrar, quando a gente fala espiritualidade é o que dá dentro, é a força interior, é o seu eu, você só, você só tem conhecimento, você só entende isso se você se perceber não dependente de nada, mas da sua própria Exato. força. Eu vou dar a minha experiência. Eu sou praticante da Umbanda, e a gente teve aí a pandemia. Então, fechou tudo. Então, a gente ficou sem a prática religiosa ali acontecendo. E assim foi para todas as religiões. A católica, a protestante, né? Todos os rituais. Todo mundo se recolheu. Muita gente pirou. Muita gente pirou. Eu, com o conhecimento, né, que eu tenho, eu fui me ajeitando, sentia falta, claro que eu sentia falta, porque para mim um grande prazer fazer parte disso, mas não, eu não fiquei mal, não me tirou do meu lugar.
eu não me desestruturei, eu fiquei aonde eu estava. E aí, com o conhecimento que eu tinha, eu fui cuidando de mim, eu fui me ajeitando, eu fui buscando minhas práticas, eu fui rezando. Gente, na pandemia, eu participei de terço da Igreja Católica, né? Porque eu acho que tudo que é prática religiosa é bem-vinda, a gente tem que olhar com amor, com respeito, né? E querer bem, não ter. Por quê? Porque a prática religiosa é o que está fora e o que está dentro. Que é o que a Uhum. gente. Que muita gente na pandemia se perdeu, ficou completamente desesperado, porque era como se estivesse tirando o alimento dela ali, sabe? Ela não tinha mais força, ela foi perdendo a força. É E eu porque passei. transfere tanto a sua grande necessidade, você transfere tanto para essa prática religiosa que ela se torna uma muleta para você, Exatamente. E eu passei né? super bem, foi tranquilo, assim, não teve nenhum problema, porque sentia saudade, sentia falta, claro, mas eu não fiquei mal, porque o autoconhecimento me trouxe que a minha prática religiosa é uma coisa, a minha espiritualidade é algo muito maior, está dentro de mim. Eu posso estar, Exatamente eu isso. posso estar em qualquer lugar. Vamos imaginar que a partir de hoje, nesse momento, existisse aí uma força que acabasse, anularia todas as religiões, todas, sem exceção, acabasse com tudo. Eu ainda assim teria dentro do meu coração a minha fé, que é o que me move, que é o que me Exatamente. leva. Porque eu adquiri isso não através só das práticas religiosas, que já passei por tantas, né, por tanto movimento, mas pelo autoconhecimento mesmo, sabendo, destrinchando, vivendo o que você disse que você viveu. Eu estou nesse lugar, é confortável para mim? O que é verdade, o que é mentira? Eu estou nesse lugar aqui agora, está tudo bem? Como é que é? Como é que eu experiencio a minha fé? Né? Ontem eu estava com os meus irmãos e a gente estava falando justamente disso. Quando eu passei pelo Kardec também, e na minha experiência com o Kardec, eu passei uma situação muito difícil com meu filho, de doença. E eu tinha uma tia que era evangélica de berço, ela é protestante de berço, assim, uma coisa linda de se ver. E eu lembro dela chegar na minha casa, a gente muito desesperado, porque ele estava na UTI e tal, e ela chegou na minha casa, ela fez assim, filha, e ela chegou, quando ela entrou, tinha a minha sogra, que era católica carismática, a minha mãe evangélica, um amigo, o sócio do meu marido naquela época, um bandista. Tinha uma confusão na minha casa, era vela, santo, simpatia, tinha de tudo. E ela entrou e ela fez assim para mim, filha, tudo isso que você está vendo aqui é válido, se o seu coração estiver aqui dentro. Foi a maior lição de amor que eu recebi na minha vida. Ela fez assim para mim assim, vai com o seu coração, vai falar com Deus, que você vai obter uma É cura, isso. que era a cura para o meu filho. Ela falou, vai falar com Deus. E era uma pessoa extremamente praticante lá da crença dela, mas que ela estava falando para mim com o coração. Ela não estava falando com a Bíblia dela. Ela estava falando com o coração dela. O coração dela veio na frente. Filho, eu respeito tudo isso é fundamental para você agora, nesse momento. Mas converse com cada cantinho desse aqui, porque tinha de tudo na minha cozinha, eu lembro até hoje, com cada cantinho aqui, converse com o seu coração. Coloca o seu coração. Ali eu entendi, ali eu aprendi um pouquinho de que essa força espiritual estava dentro de mim, não estava fora, e eu tinha que buscar. Foi uma experiência incrível, de uma mulher super experiente, eu tinha 24 anos na época, ela tinha 50 e tal, lá, tinha uma vivência enorme, eu guardo ela até hoje no meu coração, assim, e a gente teve tantas conversas, Ana, eu e essa minha tia, ela era extremamente religiosa, mas ela nunca me falou da religião, nunca. Ela sempre me falava do amor. Ela me contava as experiências dela de vida, do amor e da força que ela tinha com esse amor, né? Nossa, aprendi demais com essa mulher, foi muito bom, muito bom, muito bom. E você vê, né? Porque todas as religiões, elas te levam, e a essência, no final, tudo é o amor. Tudo Exatamente, é buscar o amor, tudo é se conectar com o amor, tudo é se conectar com o exatamente. seu coração, né? Então, assim, não julguemos nenhuma religião. Não, jamais. Não,
Nunca, gente, nunca. Sempre aceite, todas são muito necessárias, né? Exatamente. E não Hoje importa. eu não pratico nenhuma religião. Hoje eu falo que a minha religião é a meditação. Hoje, né? Amanhã eu não sei. Amanhã Isso, talvez eu queira conhecer o candomblé. Não sei, amanhã exatamente, eu queira, sei lá, não sei o que exatamente. pode ser amanhã. Hoje a minha frequência está nesse lugar. Amanhã pode ser que não. Então, assim, nada é permanente, gente. A Não, gente muda o tempo inteiro. A nossa perfeito. frequência muda o tempo inteiro. Às vezes a gente precisa passar por vários lugares para entender o que hoje eu tenho necessidade. Talvez o que eu Exatamente. tenho necessidade hoje, eu vou encontrar na Igreja Católica. Porque às vezes, quando eu entro na Igreja Católica, eu não fico sem ouvir os meus louvores. Eu Eu não adoro. fico sem manter a minha essência lá de conexão com tudo Porque que eu você, aprendi, porque você busca a honrando tudo que eu vibração, vivi. né? Você busca a Exatamente, vibração e não a religião. exatamente. Então, assim, é a gente se conectar. A gente se Isso. conectar com a natureza, a gente se conectar com a alma, a gente se conectar com a essência, a gente se conectar com o amor, né? E isso tudo, para quem sente interesse em se conectar com tudo isso, se tudo está Isso. fazendo sentido para vocês, gente, entra lá no link da bio e faça sua inscrição para o retiro, porque a gente vai vivenciar toda essa experiência no retiro. No A gente vai retiro. falar sobre tudo isso de uma maneira muito mais profunda e você Sim, vai sentir o acolhimento, você vai sentir o contato com a natureza, você vai sentir a sua espiritualidade atuando, você vai entrar em exatamente. contato com a sua espiritualidade independente de religião, né? Isso. Que a gente vai trabalhar exatamente esse contexto dentro do retiro. Então, gente, faltam poucas vagas, tá? Pouquíssimas. Então, a gente já está com quase tudo já preenchido de vagas. Exatamente. E então, vocês, quem tem interesse em participar, aproveite que a gente ainda vai lançar o terceiro lote, se a gente não completar todas as vagas que faltam pouquíssimas. Pouquíssimas. Então, aproveitem aí o segundo lote, porque já vai ser 28, 29 e 30 de dezembro. Muitas pessoas De estão entrando outubro. de outubro, desculpa. As pessoas estão perguntando sobre o segundo turno da eleição, enfim. E a gente, se houver o segundo turno da eleição, a gente vai dispensar todo mundo um pouco mais cedo para que dê tempo de todos fazerem a sua prática, né, como cidadão, de ir lá e de colaborar com o seu voto, com a sua decisão, com a sua escolha. Isso. Então, a gente está organizando tudo de uma maneira muito carinhosa, com muito cuidado, para que todos consigam cumprir com a sua obrigação de cidadão, tá? E ainda Exatamente. assim, vivenciar esse final de semana com essa experiência maravilhosa de expansão de consciência, de expansão em conexão com a sua espiritualidade, de uma imersão em você. É aqui, ó. Exatamente. Uma Isso. imersão com o seu eu, com a sua essência. Exatamente. E a gente falando um pouquinho do retiro, né, Ana? Algumas pessoas têm dúvida. Esses dias me perguntaram, o que é o retiro, né? O que acontece no retiro, né? O retiro ele é feito todinho para você. Ele não é feito para o grupo. Existe um grupo, mas você vai estar só com você. Vai existir uma conexão individual, você e a sua experiência lá dentro. Todo esse movimento, né, que você busca no sentido de se conhecer, de saber quem você é, de obter resposta. E isso não vai ser eu e a Ana que vai dizer para você. Você vai experienciar lá, através de práticas, de movimento, de consciência, de expansão, e isso vai trazer para você essas respostas, né? As pessoas que foram no nosso primeiro retiro trouxeram muitas experiências para a gente no sentido de, nossa, por que que eu vim tão tarde? Nossa, tão tarde, por que que eu demorei tanto? Por que que eu não vim antes? Né? Estão indo de novo, estão buscando de novo, porque a consci... o tamanho da consciência que você tem com você lá é uma experiência única, né? Uma experiência riquíssima. Eu sempre falo que o processo da imersão, do retiro, do workshop, como as pessoas quiserem chamar, né?
cada um tem um nome, ele equivale a um período tão longo, gente, de terapia. É um processo, É, é um processo é. riquíssimo. Você sai de lá cheio, mas cheio de você, e não do que está fora. Cheio de você. Você sai de lá completamente rico de informações sobre você. Não vai ser sobre mim nem É sobre a isso. Ana, mas sobre você. Vale a pena, né? Experimentem, né? Experimentem, vivencie essa experiência, porque ela é única. E corram, porque está acabando Se as der essa sessões. oportunidade, Se né? Se der der essa essa oportunidade. oportunidade de vivenciar essa experiência, assim, não só pelo que a gente fala, mas é aquilo que eu falei no Exatamente. começo, né? Vai lá e vivencie, para Isso, tirar suas experimenta. próprias conclusões, né? Para falar Exatamente. o que que eu posso falar sobre isso. Eu ouço as pessoas dizerem sobre o retiro, Isso, mas o que eu posso falar sobre isso? Eu só posso falar se eu me exatamente. permito experimentar. É, Senão eu vou criando histórias na minha cabeça de acordo com o que as isso, pessoas vão falando, né? Ah, a exatamente. Damares falou, a Ana falou, a fulana que participou falou. E o que que você vai criando aqui dentro da sua cabeça, né? Isso, exatamente. Ó, a Thaís escreveu aqui. Muita gente escreveu aqui, não vai dar para ler tudo, mas olha, muito feliz com a participação de vocês aqui, viu, gente? Muito legal. A Thaís escreveu aqui no finalzinho: o retiro mudou a minha vida, me trouxe de volta para mim, né? Eu amo essa Thaís atual, né? Deu uma risadinha. Eu achei interessante que vocês exercitam com a gente como aplicar tudo isso em nosso dia a dia. Exatamente. Não é passado, né, para as pessoas têm medo disso, viu, Ana? Não é passado para ninguém aquilo que a Ana ou a Damares acredita e vive. É passado para vocês o despertar de cada um de vocês. A gente faz um movimento que faz você olhar para você e falar: nossa, o que está brotando aqui dentro de mim? O que está acontecendo? Para onde essa mulher está me levando? Esse movimento é sobre você. E aí começa todo o movimento de autoconhecimento, de expansão, de conhecimento, de força interior e de espiritualidade. Isso, e cada um tem um ritmo para vivenciar toda essa experiência, né? Exatamente. Então, assim, o principal é respeitar a você mesmo. Respeitar o seu ritmo, respeitar o seu tempo, respeitar o que você sente de fazer. Principal, aprender a sentir a sua alma. Quando você Exatamente. aprende a sentir a sua alma, você vai caminhando de acordo com o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. A Jael Exatamente. escreveu aqui o que não pense que você atrasou para fazer. Permita-se vivenciar. Será no seu tempo e está tudo certo. Certo. Quem fizer vai florescer no seu interior. Ai, Jael, você vai Exatamente. ser. Eu vou te A contratar Jael para participou, escrever viu, para gente? gente. Do nosso primeiro trabalho lá. Nosso último Jael trabalho, ela participou. participou, exatamente. Foi muito legal. E é Jael isso, né? continua aqui com os processos junto com a gente, fazendo Exatamente. ciranda, maravilhosa, Isso. super E participativa e crescendo, expandindo e mudando visão, né, Jael? Muito exatamente. feliz e orgulhosa de você. Isso mesmo, isso é muito bom, né? Muito, quem se coloca nessa experiência de participar e de se permite viver isso, né? Não tem tamanho, assim, não tem ideia do tamanho da consciência que ganha. Mas uma consciência não só sobre o todo, mas primeiro sobre si mesmo, né? E a partir de si, todo o resto. É muita Sim. consciência. E traz paz, né? Outro dia me perguntaram assim para mim, Damares, desculpa, se eu fizer terapia, nunca mais vou ter problema? E eu disse para ela assim, você vai continuar tendo problema, mas eles vão ser tão leves, tão práticos para ser resolvidos. Você vai olhar e falar, nossa, até o mês passado eu brigava comigo por causa disso aqui, posso fazer de outra forma, vou me movimentar, porque a gente tem capacidade dentro da gente que a gente não acredita. Uhum. E a gente descobre dentro desses processos. Nossa, eu vivia tudo isso, mas eu posso fazer diferente. Por quê? Porque eu descobri as capacidades que estão dentro de mim, que me levam a resolver isso com facilidade. Então a sua vida vai ter paz, né?
os conflitos que vai nascer no dia a dia, porque a vida é feita de conflitos, tudo que tem que ser resolvido será resolvido, mas você vai ficar leve, você vai ficar em paz. Isso é muito bom a gente ter conhecimento, né? É isso. É isso. É isso, né, gente? É isso. Nossa, a gente ficaria aqui, eu acho que ficaria mais horas e horas Com conversando sobre esse certeza. assunto, porque a gente Ah, gosta pouco, né? quase nada, né? E ele leva a gente para muitos lugares, né? Não tem. Ele vai levando a gente Sim. para muitos lugares, né? Então, eu agradeço todos vocês, agradeço todo mundo que participou. Vai lá na bio da Ana, na minha, vai buscar informação sobre o retiro. Lá vocês vão encontrar todas as informações. Se tiverem dúvida, tem lá o WhatsApp da Ana, tem o meu WhatsApp. Vocês podem ficar à vontade para perguntar o que vocês precisarem em relação a isso, né? A essa Sim. questão, ao retiro, ou qualquer outra coisa que a gente tenha dito aqui na live. Participem lá no YouTube, né, do nosso canal, A Coragem de Ser Você. A gente está colocando tudo lá com o maior carinho, com o maior, né? Vão lá, se inscrevam, né? Participem, a gente vai ficar muito feliz de ter vocês aí junto com a gente, né? Eu agradeço de coração a Ana mais uma vez aqui. Segunda que vem a gente está de volta, né? E agradeço cada um de vocês aí que disponibilizaram o tempo de vocês com a gente. Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, preferiram estar aqui. Isso é um lindo começo. Verdade. E a gente, Né? assim, não tem palavras para agradecer, porque a gente se prepara, a gente estuda, a gente se desenvolve para poder estar aqui, entregar, né? Não é só para gente. É para Exatamente. compartilhar, é para estar aqui, para divulgar, para mostrar para vocês, olha, tem uma nova visão, tem um novo caminho, estamos aqui, estamos dispostas, estamos Exatamente. disponíveis para poder caminhar juntas, porque alguém fez isso com a gente lá atrás. Exatamente. Perfeito, amiga. E a forma que a gente tem de honrar é fazendo isso por vocês também. Então, estamos Exatamente. aqui disponíveis, dispostas para vocês, para a gente poder passar um pouquinho do que a gente aprendeu e aprender mais com vocês, porque a gente faz aqui as lives, mas os feedbacks que vocês nos dão faz com que a gente cresça mais, faz com que a gente aprenda mais. Vocês são o nosso grande aprendizado. Exatamente. Né? Exatamente. A gente está aqui só disponível para poder compartilhar com vocês. Então, gratidão imensa. Gratidão por esse papo, que é sempre maravilhoso. Sempre o nosso demais. Papo de segunda. Bom demais. Segunda que vem a gente está de volta, hein? Pode aguardar. Segunda que vem estamos de volta. Viu? E se vocês quiserem algum assunto, se manifestem. Querem algum tema? Eu vou colocar a caixinha de pergunta lá no meu Instagram, a Dá coloca no dela, e vocês compartilham com a gente quais são os temas que vocês gostariam que a gente falasse aqui, né? Porque assim, a gente fala muito de várias coisas que a gente vai trazer no retiro, do nosso trabalho na Coragem de Ser Você. Mas eu tô vendo que isso daqui vai virar uma reunião de segunda, não vai ficar só por conta do retiro. Exatamente. É bem legal, né? Se vocês interagirem, trouxerem, né, a possibilidade, as dúvidas, né? Os questionamentos, falem sobre isso, sobre essa questão, sobre aquela. Nossa, a gente vai ficar bem feliz. Participem mesmo. Sim. Aí. Vão lá na caixinha e deixem sugestões. Vamos fazer essa troca gostosa. Vamos equilibrar tudo isso. Exatamente, é um equilíbrio. Falou tudo, Ana. Ó, teve alguém aqui, obrigada. A Gabi queria assistir todas as segundas ao vivo. Ah, mas você não consegue, gata? Eu não consigo. Ai, que pena. Mas tudo bem, você assiste depois. Isso. Não tem problema. Boa noite, Cida, querida. O importante é não perder. Isso. Pessoal, muito obrigada, Ana, muito obrigada por vocês participarem, né? A gente está muito feliz de estar aqui entregando tudo isso e recebendo de vocês, que a gente recebe muito de vocês, é muito legal, muito bom. Verdade. A troca é importante. Gratidão, gente. Beijo. Um grande beijo no coração de vocês, até segunda. Isso, e para quem chegou agora e não viu, corre lá no YouTube que nós vamos deixar lá a partir de amanhã. Ah, meu Deus, veio dar boa noite, que fofo. Olha, a tia tava dormindo aqui no colo da minha mãe. Que delícia. Gente, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tia Vi. Tchau, tia Vi. Dá tchau pra essa tia lá.
Tchau, Dá. Obrigada, tchau, Ana. Beijo. Até Beijo, mais. gente. Tá, Obrigada, beijo, beijo, gratidão. beijo. Fiquem com Deus. Amém. Você também.